que bom te encontrar aqui no Pet Vet. Olha, hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para você e também para o seu cão aí de estimação. Vamos falar sobre vacinas. Então, fique conosco, porque tudo que você precisa saber, hoje você vai encontrar a resposta aqui. Conosco a médica veterinária Solange Genari, professora titular do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bom? Prazer. Todas as informações hoje, né? Hoje, tudo. E contamos também com ele, que é médico veterinário, Fábio Gregory, docente lá da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, tem mestrado e doutorado pela mesma instituição. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente vai saber tudo sobre vacina. Bom, vamos. Algo muito importante, né? Vacinações. Com certeza. A primeira pergunta é, o que é a vacina? Acho muito pertinente essa pergunta, porque às vezes as pessoas confundem vacina com injeção. Né? Você leva o seu animal ao veterinário, ele fala, tomei uma injeção, mas qual que é a diferença entre ambas? Né? Vacinas são substâncias que contêm os patógenos ou parte desses patógenos que nós administramos aos animais. Não necessariamente pela via parenteral, né? Ou seja, por via subcutânea ou via intradérmica, ou se não a gente pode colocar por via intramuscular. Né? Claro que as vacinas, grande parte das vacinas são injetáveis, mas não necessariamente. Existem vacinas para cães que são por via nasal. Em outras espécies... Tem gotinhas também, como é para criança? Então, a via nasal para cães é exatamente sem estira no nariz. Existem vacinas orais. Por exemplo, na avicultura tem algumas vacinas que você coloca na água de bebida das aves. Olha. Né? Então, tem essa variabilidade de maneiras de se administrar. Uma delas é a forma injetável, por via subcutânea ou via intramuscular. Né? Na realidade, é essa diferença, né? Talvez a confusão que se faça um pouco entre vacinas e injeção. Você pode fazer uma injeção de uma substância anti-inflamatória, de um medicamento, mas que não necessariamente vai fazer a prevenção da doença. As vacinas, elas recaem no aspecto de prevenção. Ensinar o seu corpo como lidar com os patógenos, para que quando eles forem realmente desafiados, você tenha uma resposta imune que venha a proteger o animal. Doutora Solange, já é a importância do veterinário, né? Então, você acabou respondendo já uma pergunta que eu iria fazer, né? A importância de vacinar os cães. Então, como a gente viu, isso que ele comentou, a gente vê muito. As pessoas confundem, às vezes, tratamento com vacina. A vacina, ela não é um tratamento, ela não é um medicamento. Vacina é um grupo exatamente feito para prevenir as doenças, né? É diferente. A importância do veterinário, porque muita gente quer seguir uma tabela orientada, não é? Dizendo assim, olha, eu vou seguir aqui e tá tudo bem. Não, tem que levar o veterinário que recomenda. Como é que é feito? Então, existe uma série de recomendações que a gente tem que ter, ou precauções que a gente tem que ter ao vacinar o animal. A primeira delas é que o animal tem que passar por um exame de saúde. Eu não posso vacinar um animal, por exemplo, com febre, um animal que esteja doente. Por quê? Porque ele não vai ter nem resposta imunológica adequada para produzir anticorpos frente a essa vacina. Vamos transpor o mesmo raciocínio que a gente tem para nós, para os animais nesse aspecto. Ou seja, você não vai tomar vacinas com febre. Né? Você não vai tomar vacinas convalescente de uma doença muito forte. Você está fazendo um tratamento com alguma substância, por exemplo, corticoides, anti-inflamatórios. Então, quer dizer, você tem que passar por um exame completo do animal, isso o veterinário faz. Uma outra coisa, as vacinas são muito suscetíveis à variação de temperatura. Olha só. Então você compra uma vacina que não foi adequadamente conservada, você está injetando algo que vai ser inerte, ou no pior dos cenários, ele pode causar algum tipo de reação local no animal indesejado. E aí, voltando àquele comportamento humano, né, doutora Solange? Quer dizer, tem que ter o cuidado de olhar o rótulo, igual nós faríamos ao tratar uma criança, ou idoso, seja lá o que for que precisa da vacina? O rótulo é muito importante por alguns aspectos. O primeiro deles é que no rótulo contém, primeiro, para quais agentes esse animal foi vacinado. Segunda coisa, a validade, o número do lote, porque suponha que aconteça, é raro disso se acontecer, mas suponha que aconteça algum tipo de reação. Tem como nós rastrearmos a linha de produção, se aconteceu esse problema com outros animais, sim ou não. No rótulo, está lá o número de registro no Ministério da Agricultura. Todas as vacinas têm que ter registro no Ministério da Agricultura, porque tem colegas nossos, veterinários, fiscais, agropecuários, que
que verificam a produção dessa vacina, a embalagem, a comercialização. Se essa vacina é importada, mesmo sendo importada, ela tem que ter o licenciamento do Ministério Nós temos da Agricultura. vacinas gratuitas? A única vacina gratuita que nós dispomos é da raiva. A raiva é uma zoonose, quer dizer, uma doença que é transmitida do animal para os homens de extrema importância, porque ela é letal, a raiva mata. Então, os governos, as prefeituras organizam campanhas de vacinação para a raiva e oferecem essa vacina gratuitamente. Mas o animal estar vacinado para a raiva não quer dizer que ele esteja imune a outras doenças. Existe uma Isso série a gente vê muito, de né? Que outras as pessoas doenças. falam assim, eu vacinei o meu cão. E quando muita gente fala, eu vacinei, acaba sendo essa vacina gratuita que ele foi na campanha. Mas esse é o único patógeno, né? Então, como você comentou também a parte da carteirinha, que eu acho muito importante. Nessa carteirinha onde marca-se a data, o que eles fazem? Eles retiram o invólucro, né, da vacina e ele é colado ali. Exatamente, que se ocorrer algum imprevisto, algum acidente, eles têm como rastrear. Eu também, que frequento esse mundo por conta do animal, eu imaginava que a necessidade maior seria da vacina de raiva. Qual é o ciclo de vacinas, então? Isso, então acho que agora o Fábio pode explicar melhor exatamente cada uma dessas doenças, né, Fábio, que são recomendadas a vacinação. E outra coisa que eu acho assim, a gente vê que às vezes, conforme a indústria que fabrica a vacina, ela dá um nome diferente. Múltipla 5, múltipla 3, múltipla 8. O que é isso, Fábio? Explique aí. Vamos lá. Eu acho que a vacina obrigatória, que a gente jamais tem que abrir mão da vacinação, é a de raiva, em função de que se tiver animal com raiva, pode transmitir ao homem e leva ao óbito. É uma doença terrível, então essa tem que ser assim o foco principal, ok? Em termos de saúde pública. Ela é anual, tem reforços anuais. Anuais. Isso, e o animal recebe ela a partir dos 4 meses de idade, até com reforços anuais, até o fim da sua vida. Perfeito. Tem sempre um reforço. Mas, além dessas, a gente tem outras vacinas que eu poderia chamar de vacinas essenciais. Por quê? Porque são doenças muito frequentes nos animais. E que se você não tratar, ou melhor, se você não prevenir por meio de vacinação, você pode trazer, por exemplo, primeiro, sofrimento para o animal. Ninguém gosta de ficar doente, animais também não gostam, né? E algumas doenças, por exemplo, a sinomose, elas deixam sequelas para o resto da vida. O animal pode ter paralisia, ele pode ter problemas dentários, pode ter convulsões, tudo isso em decorrência da não vacinação. Ele ficou doente, se não leva a óbito, ele se recupera, mas pode deixar ele sequelado para o resto da vida. Ai, que dor. E aí o amor aos animais, a qualidade de vida, né? Então, essa é uma das muitas razões pelas quais a gente tem que vacinar os animais. Então, como eu estava dizendo, das essenciais, nós temos vacinas múltiplas, quer dizer, são vários agentes que estão contemplados nessa vacina. Então, Mas com nomes diferentes, como destacou a doutora Solange. Para cada laboratório vai ter um nome comercial dessa vacina. Mas elas, em essência, elas contêm, primeiro, um vírus que eu acabei de citar, da sinomose canina, que causa, por exemplo, uma diarreia muito forte, problemas respiratórios e problemas neurológicos, caso o animal venha a ter a doença. Outra doença, coronavirose, diarreia muito forte em cães, sobretudo os cãezinhos nossos. Jovens. Parvovirose, a mesma sintomatologia, diarreia e às vezes leva a óbito. Adenovírus canino do tipo 2, isso aí dá problema respiratório. Esse adenovírus canino tipo 2 protege também, que está na vacina, para o adenovírus canino tipo 1. Esse adenocanino tipo 1, ele causa problema respiratório. Nós estamos falando a primeira idade e nós estamos falando para todas as raças? Isso, para todas as raças. O adenovírus canino tipo 1, ele causa hepatite infecciosa dos cães, que é um problema hepático muito severo, e outras implicações também em função de uma insuficiência hepática. Depois do adenovírus canino tipo 1 e 2, que eu falei, nós temos o parainfluenza, que também tem problemas respiratórios, e também a leptospirose, que você sabe é uma zoonose, se lembra das situações de enchente, tudo. E de rato. Do rato, né? Mas o animal ele pode vir a se infectar com a leptospira e também ele pode eliminar e colocar o homem em risco, né? Olha só. Então as vacinas, elas contêm sorovários de leptospira. Então, icterohemorrage,
também tem a Copenhague. E essas não disponíveis pelo Ministério da Saúde? Na realidade, a única vacina oferecida gratuitamente é a da Raiz. E essa outra você tem que pagar, né? Não tem subvenção pública, ou seja, você tem que ir procurar um veterinário e vacinar. Mas diante de tanta vacina eu fiquei perdida, viu? É que elas são múltiplas, né? Como ele disse, né? Todas essas doenças você numa única vez, assim, pelo menos numa única injeção, você consegue imunizar contra toda essa gama de patógenos, tá? Uma outra coisa importante dentro do que ele comentou é exatamente assim, a gente tem as vacinas, essas múltiplas, feitas para a nossa realidade, em cima dos patógenos problemas para nós, que às vezes não são os mesmos lá na Europa ou nos Estados Unidos. Então, mesmo às vezes as importadas, elas têm que passar por um estudo, uma adequação dentro da realidade das doenças que circulam no nosso meio. Perfeito. Entende? Isso é algo muito importante. Às vezes as variantes dentro das bactérias ou dos vírus, que aqui esta é importante, lá nos Estados Unidos não. Então, a vacina americana, às vezes, para algumas doenças pode ser interessante para eles, mas não para nós. Aí está a tecnologia também, que a gente tem que implantar, cada país dentro da sua realidade. É importante que tenhamos um único veterinário para assistir ao nosso bichinho de estimação? Não, isso aí fica a seu critério, né? Claro que a relação de uma pessoa, de um animal com um médico veterinário também é uma relação de confiança, é uma relação também de disponibilidade, quer dizer, dessa proximidade. Claro, se cria um vínculo, né? Mas isso aí independe, porque como você tem a carteirinha de vacinação e você tem que, assim como se fosse uma criança, portar essa carteira toda vez que você for a levar o seu animal a uma consulta veterinária, para estar ciente desse histórico, né? Mas como eu estava te falando, quer dizer, é uma série de doenças, né? E as vacinas, elas vêm com esse nome V8, V10, quer dizer, a quantidade de patógenos que estão contemplados dentro de uma vacina. Mas todos esses agentes que eu falei estão dentro de um único frasco que é aplicado de uma vez. E depois tem os esquemas de reforço. Uma coisa importante, né, Fábio, que a gente sabe que nenhuma vacina, é 100% eficaz. Quer dizer isso? Existe, não é porque o animal foi vacinado que ele não corre mais risco nenhum. Por isso, eu acho que é importante o comentário de que, enquanto o animal ele ainda está adquirindo essa imunidade, como uma criança, ele deve ser mantido, né, distante do contato. Então, passeios, vou levar meu cachorro já para a praia, vou levar esse animal já para frequentar parques, shoppings. Exatamente. Inclusive, os bons criadores, normalmente, às vezes, até vendem os animais após essa fase de imunidade, para ele ser transportado, viagem. Normalmente, as vacinas iniciam, isso eu acho que é uma coisa importante de comentar, elas iniciam ao redor de 30 a 45 dias. E vai depender muito do esquema de vacinação daquela clínica. Então, não é porque eu comecei com 30 e você com 45 que esteja errado. Não, existe uma gama e um ciclo que é onde é possível a partir dos 30. E depois tem as doses de reforço, que vem todas na carteirinha, e aquelas que tem que ser a administração anual. E o imunizado, nós diríamos que ele estaria no período que 60 dias, 90 dias? Então, a lógica é a seguinte, assim quando o animal nasce, assim como o nosso bebezinho, tem o leite materno, então tem a proteção dada pelo quê? Pelo leite que a cadela está dando ao seu filhotinho. Isso aí vai perdurar até mais ou menos os 60 dias de idade, né? Aí o que acontece? Esses anticorpos que a mãe ofereceu ao animalzinho vão diminuindo. Então é nessa hora que a gente tem que entrar com a vacinação, para quê? Para que ele agora comece a produzir os seus próprios anticorpos. Acontece que esses anticorpos da mãe, eles acabam reagindo com os anticorpos, com os agentes que nós estamos colocando na vacina, né? Então, enquanto o animal está em processo de imunização, a gente tem que evitar sair com ele, desafiá-lo, por exemplo, passear no shopping, levar para banho e tosa, porque são áreas de concentração de muitos outros animais. Adorei você em casa, aprendemos bastante sobre vacinação e você continue conosco, porque ainda tem muito mais aqui no Pet Vet. Muito obrigada, viu, doutor Fábio? De nada, disponha. E a doutora Solange continua conosco. Com certeza. Vamos lá para um rápido intervalo e voltamos já já, te espero.